Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 65 Notícias com o diretor Yuan Lin se despedindo junto com Fang Xingjian. Em um instante, poucas pessoas foram deixadas perto da arena. Atordoada, Bárbara continuou olhando na direção da arena, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. De repente, sua expressão se tornou viciosa quando ela disse: "Como isso é possível? Como? Como foi um personagem insignificante como Fang Xingjian, que rastejou para fora do esgoto, como ele foi capaz de fazer a transição para um herói da Espada da Tempestade? Com. Não há razão para isso." Ferdinand, ao lado, deu uma bufada fria e disse: "Bárbara, se recomponha. Fang Xingjian não é mais uma existência que podemos ofender." "O que?" Bárbara virou a cabeça e encarou Ferdinand, dizendo: "Seu covarde. Você deseja abaixar tanta bandeira? Não é apenas um herói da Espada da Tempestade de Vento. Mesmo que haja a possibilidade de ele se tornar um especialista em nível divino, ele ainda não se tornou um. Enquanto os anciões da nossa Academia Fei Yang e da sua Academia Aristocrata. Cala a boca, idiota. Você quer enviar os anciões do seu clã para a morte? Você cresceu o cérebro de um porco como aquela velha bruxa da Rebeca." Ferdinand disse friamente: "Fang Xingjian já é um herói da Espada da Tempestade de Vento. Um gênio que fez a transição para um trabalho de primeira transição não é mais alguém com quem clãs como o nosso podem interferir mais. Será o trabalho dos personagens centrais do Império. Não pense em me envolver nisso. Deixe-me dizer-lhe, é melhor você não fazer seus anciões fazerem qualquer movimento também. Isso não é descarregar sua raiva, é apenas enviá-los para a morte. Mesmo apenas o Wang Lin sozinho seria capaz de destruir sua Academia Fei Yang." Tendo dito isso, Ferdinand se virou e saiu, deixando Bárbara ficando verde e branca de raiva, antes de bater os pés e finalmente sair. Fang Xingjian e Wang Lin seguiram o diretor até seu escritório. Assim que eles entraram, Wang Lin disse abertamente: "Não há necessidade de dizer mais nada. Os outros instrutores são inúteis. De agora em diante, eu mesmo guiarei o treinamento de Fang Xingjian, diariamente. Você só precisa me dar a aprovação para usar os recursos da academia com meu desejo. E, você deve enviar rapidamente o pedido da arma divina do Império. Eu gostaria de ter Xingjian equipado com ele antes do exame prático deste ano." Wang Lin virou-se para Fang Xingjian e perguntou: "Que outros pedidos você tem? Basta derramar tudo, não precisa ter medo. O diretor pensa muito bem de você." O diretor sorriu amargamente e balançou a cabeça enquanto se virava para Fang Xingjian e dizia: "Xingjian, fique tranquilo. A sua formação a partir de agora será o principal projeto da academia. Desde que você consiga grandes resultados na seleção regional, eu te dou o que você quiser." Fang Xingjian piscou, lembrando-se de repente do líquido medicinal que Wang Lin lhe dera na noite anterior e disse: "Aquele líquido medicinal que pode aumentar o potencial ou tesouros de uma pessoa. A academia poderia me dar essas coisas. Que tal me dar um balde todos os dias?" Os olhos de Wang Lin revelaram indícios de um sorriso, enquanto o diretor tremia, sua expressão parecendo pálida. O último então falou: "Você sabe quanto custa obter um balde desses tesouros todos os dias? Mesmo aqueles grandes aristocratas da capital imperial não pagariam um balde por dia. Que tal agora? Todos os dias, no café da manhã, enviarei a você mingau do despertar da alma cozido no sangue de 99 tipos de bestas ferozes. Isso pelo menos aumentará seu potencial em 500 pontos diariamente." Fang Xingjian sorriu, mas continuou: "Ainda quero uma boa arma." Ele puxou a espada longa que tinha. Já estava lascado e cheio de arranhões. "Esta minha espada não serve mais. Para armas, você pode escolher entre o armamento da academia." "Isso mesmo, você ainda não conhece a arma divina do Império. Vou me reportar ao armamento real. Eles vão projetar uma arma divina para você, de acordo com seus pedidos." O diretor sorriu e disse: "Não se preocupe. A arma divina do Império é algo que você pode usar para a vida." Fang Xingjian assentiu: "Então e as técnicas de matar?" "Não se preocupe." O diretor acenou com a mão e disse: "Você pode escolher entre as 26 artes secretas da matança transmitidas pela Christian Royal Academy. Por outro lado, em apenas algumas horas,
As notícias da transição bem-sucedida de Fang Xingjian para um herói da espada da tempestade de vento já se espalharam por todos os cantos de Qixi, como uma rajada de vento furioso. No prédio da academia acomodado para membros da família, o velho instrutor de barba branca que uma vez havia examinado Fang Xingjian na terceira fase da seleção da prefeitura, e que estava se aposentando este ano, empurrou a porta, entrando com um rosto sombrio. Assim que entrou em sua casa, sua esposa veio recebê-lo, dizendo: "Velho, quero lhe dizer uma coisa. Ilong já está no nível 19 da primeira transição e adquiriu as especialidades 3 cabeças 6 braços e regeneração de alta velocidade. Ele poderá avançar na seleção regional no próximo ano. Eu acho que ele está em bons termos com sua Lier. Eu não acho que você deveria se opor mais." Lier, de pé ao lado, ficou todo vermelho. Embora ela estivesse envergonhada, ela ainda falou com uma voz suave: "Pai, o irmão Ilong é bonito e ele é bem-humorado. Agora, ele pode até desbancar a seleção regional. Ele realmente é uma boa escolha." Ilong. O velho de barba branca franziu a testa e de repente perguntou: "Eu pedi para você se aproximar de Fang Xingjian antes. Por que você não fez isso?" "Pai." Lier franziu a testa, sentindo-se descontente, e disse: "Aquele Fang Xingjian é um pobre sujeito do campo. Ele é feio e sujo. Como ele pode se comparar ao gentil e atencioso irmão Ilong? E eles não disseram que ele desafiou arrogantemente a transição para o Windstorm Warrior e que ele falhou. Uma pessoa comum como ele não estaria nem perto dos 10% do irmão Ilong." "Isso mesmo, meu velho", disse a senhora casada. "Graças a Deus não ouvimos você. Se realmente tivéssemos deixado Lier ir com aquela Fang Xingjian, ela teria passado por muitas dificuldades no futuro. Uma pessoa que não consegue nem completar a transição. Eu nem sei o que você vê nele. Lier foi criado por mim. Não vou permitir que ela siga um homem fedido e sofra dificuldades." Sofrer dificuldades. Vagabundo inútil. O velho de barba branca soltou um suspiro e disse: "Vocês são realmente cegos como morcegos." Fang Xingjian completou com sucesso a transição para se tornar um Windstorm Warrior. Ele até derrotou Kaunitz antes. "O que? Como isso pode ser possível?" A mulher casada gritou de surpresa com olhos brilhantes e aguçados. "Ele realmente se tornou um herói da espada da tempestade de vento." O velho de barba branca respondeu friamente: "Claro. Não mencione mais Ilong. Esse cara seria apenas um primeiro nível de transição 19 na melhor das hipóteses. Como seria tão fácil para ele chegar ao estágio desafiador do nível 20? Depois de alguns anos, ele não estaria nem apto para carregar os sapatos de Fang Xingjian. Não acredito." Lier, que era mimada desde jovem, tinha uma síndrome de princesa. Agindo, ela gritou bem alto: "Irmão Ilong é o melhor. Que herói da espada da tempestade de vento. O irmão Ilong certamente lhe dará uma lição durante a seleção regional. Ele vai passar na seleção regional, se tornar um cavaleiro outorgado e me pedir em casamento." O velho de barba branca estava fumegando tanto que sua barba esvoaçava. "Olha como você estragou sua filha." A escola de artes da espada. Ogden entrou, vestindo a armadura da guarda municipal. Ele cumprimentou os alunos pelos quais passou. Ele gostava dos olhares respeitosos e admiradores do resto da escola de artes da espada. No entanto, depois de reprovar na seleção da prefeitura, sua família não conseguiu mais pagar suas despesas do dia a dia e taxas escolares, e só conseguiu fazê-lo conseguir um emprego. Ainda bem que ele ainda havia entrado nos 100 primeiros lugares na seleção da prefeitura e conseguido um emprego na instituição dos guardas da cidade. Se continuasse a trabalhar duro como Jaque, esforçando-se todos os anos, provavelmente seria capaz de passar na seleção da prefeitura 7 a 8 anos depois. É claro que, se ele não dedicasse trabalho duro o suficiente ao seu treinamento, mas as tivesse amarrado por todas as posses materiais e mundanas, ele ficaria preso no nível 9 sem passar por nenhuma transição, por toda a sua vida. Ao ouvir que os alunos no pátio ainda estavam elogiando as conquistas de Fang Xingjian na seleção da prefeitura, ele não pôde deixar de balançar a cabeça e dizer: "Suas notícias estão desatualizadas. Fang Xingjian é inútil agora." "Sem utilidade? Como pode ser?" Um aluno que tinha mais de 10 anos gritou: "Irmão Marcial Xingjian é o campeão da seleção da prefeitura, aquele que ficou em primeiro lugar este ano." "Isso mesmo."
Ele é o campeão da prefeitura. Como ele pode ser inútil? Queremos ser como ele no futuro. Domine as técnicas básicas de espada, participe da seleção da prefeitura e conquiste o título de campeão da prefeitura. Ogden sorriu e disse, vocês ainda são muito jovens. E daí se ele ganhou o título de campeão da província? Deixe-me dizer-lhe. Os recursos acumulados dos aristocratas por centenas e milhares de anos estão além de sua imaginação. Você sabe que a seleção da prefeitura é apenas o ponto de partida. A transição após a seleção da prefeitura é a medida real do futuro de uma pessoa. O Kaunites da Teresia Clan completou a primeira transição em apenas 10 dias. Aquele Fang Xingjian se preparou por 3 meses, mas ainda falhou na transição. Esta é a lacuna entre nós e aqueles com antecedentes, que têm apoio constante de seus clãs. Em vez de ficar aqui, praticando espada todos os dias, você pode me seguir para fazer recados para o jovem mestre Kaunitz. Se ele o recompensasse com um pouco de carne de animais ferozes ou com ungüentos medicinais que auxiliam no treinamento do corpo, isso compensaria mais de 10 dias de seu trabalho duro aqui. O nome da garota é Ellie. As pessoas que têm um relacionamento mais próximo geralmente adicionam "er" após o nome de uma pessoa para expressar intimidade. Os anciãos também podem fazer o mesmo por alguém mais jovem que eles, com quem são próximos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 66 Técnicas de matar. Assim que Ogden terminou suas palavras, o segundo irmão marcial Lambert franziu a testa e disse, Ogden, você realmente gosta tanto de fofocar? Mesmo que Fang Xingjian falhasse em sua transição de emprego, ele ainda seria muito mais forte do que você. Ei, isso é difícil de dizer. Ele falhou em sua transição de emprego e seria um vagabundo inútil no futuro. Se eu participasse da seleção da prefeitura alguns anos depois e completasse a transição de trabalho depois de me matricular na academia, talvez conseguisse superá-lo. Naquele momento, o diretor da Escola de Artes da Espada, Kili, entrou. Ao ver Ogden, ele franziu a testa, dizendo, já que você não é mais um estudante da Escola de Artes da Espada, você deveria parar de vagar por aqui. Sem dar a Ogden a chance de responder, Kili continuou criticando Ogden, Fang Xingjian já fez a transição para um Endstorm Suorero e já nocauteou Kaunites na arena. Ele olhou para Ogden com um olhar de pena, dizendo, aconselho você a falar menos mal dele no futuro. Dizendo isso, ele se virou e caminhou para seu quarto, pensando, eu não esperava que o talento de Fang Xingjian fosse muito maior do que eu esperava. Herói da Espada da Tempestade. Embora seja tarde para fazer isso agora, ainda preciso conversar com ele. Até o quartel-general desejaria colocar as mãos em um herói da Espada da Tempestade de Vento. Pensando nisso, ele abriu uma caixa secreta em seu quarto, e uma expressão de determinação apareceu em seu rosto. Fang Xingjian foi liderado por Wang Lin para as áreas mais profundas da academia. Enquanto eles estavam andando, Wang Lin disse com olhos em chamas, agora que você se tornou um herói da Espada da Tempestade de Vento, você tem a base mais forte. O que você precisa fazer a partir de agora é proteger ainda mais essa base, para que ela se torne impenetrável, e então você possa se lançar aos céus. Se sua base não for forte o suficiente, embora possa ser fácil para você atingir o nível 19 ou mesmo o nível 29, talvez você nunca consiga alcançar o nível divino. Xingjian, você sabe? Seu objetivo deve ser o nível divino, o pináculo. Nunca deixe seu objetivo permanecer na segunda transição. A partir de agora, você pode reservar o tempo todas as noites para sua própria revisão, a fim de construir seus atributos. Durante o dia, eu lhe darei orientação sobre técnicas e especialidades de matar. À tarde, a academia fará tudo para preparar comida medicinal e feras ferozes para você. Estes são diferentes do que você costuma comer. Você precisará colocar todo o seu esforço para absorvê-los com a ajuda de suas ondas. E a partir de agora, você está proibido de matar ou derrotar mais monstros ou inimigos. Você precisa concentrar todo o seu potencial em aumentar seus atributos. Somente quando seus atributos forem aumentados até o limite, você poderá subir de nível matando monstros e obter progressão no trabalho. Desta forma, seus atributos serão pelo menos 2 vezes maiores que os de outros cavaleiros do mesmo nível que você. Os cavaleiros normais não precisam fazer isso, pois seus talentos são limitados e suas progressões de trabalho são limitadas.
Eles só podem aumentar seu atributo em um ponto após alguns meses e, se não subirem de nível, seria apenas uma perda de tempo. A melhor maneira para eles seria subir de nível rapidamente e adquirir progressão em seus trabalhos. Mas é diferente para você. Xingjian, você não pode subir de nível. Seu talento permite que você alcance ainda mais potencial e cultive seus atributos a alturas maiores. Você pode treinar por 1, 2 ou até 3 anos antes de começar a subir de nível. Dessa forma, o potencial que você esgota e o tempo que leva para progredir serão reduzidos várias vezes. Lembre-se disso. De agora em diante, você não tem permissão para matar ou ferir nenhum inimigo. Fang Xingjian entendeu essa lógica. Por exemplo, com seus mais de 70 pontos de agilidade, cada ponto adicional de incremento exigiria 70.000 pontos potenciais. Se ele subir de nível diretamente agora, por exemplo, para aumentar seu nível em 13 e alcançar um avanço para 100 pontos de agilidade, cada agilidade adicional exigiria 100.000 pontos potenciais. Ele poderia também aumentar seus atributos através da opção que exigiria apenas 70.000 pontos e então, quando ele chegasse a um gargalo, ele poderia subir de nível e aumentar sua progressão no trabalho. Portanto, ele acenou com a cabeça e disse, sim. Tudo bem, deixe-me falar sobre as batalhas entre guerreiros que estão pelo menos no nível de cavaleiro ou superior. As técnicas de nutrição nutrem o corpo e acumulam potencial. As técnicas de treinamento treinam os atributos de uma pessoa. A técnica de acumulação se comunica com partículas de éter para mudar as qualidades intrínsecas de uma pessoa. Por último, as técnicas de matar são os principais componentes para matar em batalhas. Todo guerreiro deve estar equipado com campo de força reduzido após concluir a transição de trabalho. É uma coisa muito útil, não importa para sondar, matar inimigos ou atividades diárias. Mesmo que seja apenas um cavaleiro comum envolvendo-se com um campo de força reduzido, emparelhado com o traje de cavaleiro, eles seriam quase invencíveis para pessoas comuns. No entanto, o campo de força reduzido, na melhor das hipóteses, exibiria apenas metade dos poderes de um cavaleiro. Portanto, enquanto você pode usar esse truque contra pessoas que são mais fracas do que você, quando você encontra aqueles que estão perto de você em termos de habilidades, e quando a outra parte também é abrangida pelo campo de força reduzido, sua única confiança seria exibir suas proezas físicas. Portanto, além daqueles companheiros que praticam arco e flecha, o combate corpo a corpo é um meio decisivo entre a maioria dos cavaleiros. Fang Xingjian acenou com a cabeça para indicar que ele entendeu. Para as batalhas após a primeira transição, se fosse contra os mais fracos, bastaria contar com o campo forçado reduzido e esmagá-los. Por exemplo, se ele estivesse contra Zoyong ou Carter, dentro de uma circunferência de 10 metros, ele seria capaz de derrubá-lo simplesmente passando a mão no ar. No entanto, se seu oponente fosse alguém cujas habilidades estivessem próximas às suas, ou mesmo acima das suas, ele ainda precisaria confiar em seu corpo físico e eventualmente, correndo para um combate corpo a corpo com confronto direto. Wang Lin continuou, e as técnicas de matar são meios usados para eliminar cavaleiros, cavaleiros conferidos ou mesmo aqueles cavaleiros nacionais. Eles permitem que você use tudo o que puder, exibindo força extraordinária e verdadeira proeza, aumentando sua proeza de batalha em 10 ou até 100 vezes. Cada conjunto de técnicas de Killing é algo que pode levar uma pessoa a vida inteira para estudar e treinar. Assim como a Desolate Thunder Fury Sword executada por aquela velha bruxa Rebecca é a técnica de matança de Trezia Clã passada para seus discípulos internos. Dizendo isso, Wang Lin soltou uma risada fria e disse, no entanto, embora seja bom para um espadachim usar principalmente uma técnica de matar à distância em alguém mais fraco do que ele, é basicamente inútil lutar contra inimigos que são de padrões semelhantes. Aquela bruxa velha é muito covarde e só se atreve a confiar em sua antiguidade e nível de cultivo para intimidar aqueles mais jovens que ela. É por isso que ela escolheu uma técnica de matar tão ruim. Xingjian, deixe-me dizer a você. Em um tempo, depois de entrar no tesouro secreto para escolher a técnica de matar, a técnica suprema de matar da espada névoa. Esta técnica de matar controla o vento dinâmico e a arte secreta mais brilhante, onde se pode mover tão rápido que os outros não serão capazes de ver nada. É altamente compatível com o seu trabalho, Windstorm Warrior. O próximo seria Crepúsculo Demoníaco e Espada Divina Eterna.
Você também pode dar uma olhada neles. Ei, essas são as melhores técnicas de Killing da academia. Originalmente, para aprendê-los, seria necessário passar por várias provações, mas não será necessário que você faça isso. As outras técnicas de matar são todas técnicas de arte de espada ou não são compatíveis com o seu trabalho. Assim como Wang Lin estava falando com Fang Xingjian, eles já haviam passado por um longo túnel subterrâneo e alcançado uma gigantesca porta metálica. Os dois guardas em armaduras pesadas com seus rostos escondidos, pararam Wang Lin. Esses dois guardas pareciam sem espírito, como se não estivessem vivos, mas fossem algumas criaturas parecidas com zumbis de 1000 anos. Fang Xingjian sentiu uma aura extremamente perigosa deles. Era óbvio que os dois foram enviados pela academia para guardar o tesouro secreto. Só um pode entrar. Um dos guardas falou com Wang Lin. O outro foi até Fang Xingjian e disse: você só pode pegar um emprestado de cada vez. Você não tem permissão para copiá-los ou emprestá-los a outra pessoa. Devolva-os dentro de 10 dias, senão, você será acusado de traição. Wang Lin acenou para Fang Xingjian e disse: vá em frente, vou esperar por você lá fora. Portanto, Fang Xingjian entrou no tesouro secreto, acompanhado por um dos guardas. O tesouro secreto estava muito vazio e estava selado, então estava muito abafado. Havia um cheiro de podridão no ar, e apenas 26 pilares de pedra sustentavam a estrutura, cada um deles com um livro feito de algum material metálico que não era nem prata nem ouro. O que foi registrado nos livros foram as melhores 26 técnicas secretas de matança da Kirst Royal Academy. Todas as técnicas secretas de matar aqui não eram algo que as técnicas obtidas da biblioteca ou transmitidas pelos instrutores pudessem comparar. Eles não eram apenas difíceis de cultivar, com alto nível de dificuldade, mas mesmo os alunos comuns que desejassem ter acesso a eles precisariam passar por várias provações. No entanto, como discípulo de Wang Lin, Fang Xingjian não encontrou tais obstáculos. Fang Xingjian olhou através de cada um dos pilares de pedra, cada um deles inscrito com o nome da técnica secreta de matar. Ele lentamente deu uma olhada ao redor, navegou pelas outras 3 ou 4 técnicas de morte, antes de ir para a espada suprema do vento nevoeiro e deu uma olhada completa. Do começo ao fim, ele ficou bem diante da visão do guarda, lendo os manuais secretos. O guarda não disse uma palavra. Era óbvio que, desde que Fang Xingjian não quebrasse as regras, ele não se incomodaria com o que estava fazendo. Fang Xingjian olhou para o manual da espada suprema da névoa. Embora ainda não tivesse compreendido tudo, seu olhar já havia mostrado que estava abalado. Ele inicialmente não tinha realmente entendido por que as técnicas de matar eram técnicas reais usadas para matar, já que, para ele, as técnicas de nutrição e as técnicas de treinamento também podiam ser usadas para batalhas e para matar. No entanto, somente depois de dar uma olhada mais de perto na espada suprema do vento nebuloso, e ver como era uma integração de todos os meios e maneiras de controlar a atmosfera e fortes vendavais, empurrando a energia da carne e do sangue para erradicar os inimigos, Fang Xingjian então percebeu as diferenças. Todo o manual da espada névoa suprema não tinha um único meio de nutrir a mente e o corpo, nem melhorar o corpo físico ou o estado mental. Seu único uso era matar inimigos, mesmo à custa de ferir o próprio corpo, esgotando sua vitalidade e potencial. Isso está certo. Depois de dar uma olhada neste conjunto de técnicas de espada, Fang Xingjian sabia que se ele usasse a espada suprema do vento névoa muitas vezes em um curto período de tempo, isso poderia causar grandes danos ao seu próprio corpo. No entanto, ainda havia um sorriso satisfeito em seu rosto. Isso porque, a proeza de matar da suprema espada névoa era grande o suficiente. Foi também porque era uma técnica de espada que Fang Xingjian mais gostava de treinar. Fang Xingjian olhou para o guarda ao lado dele e disse: vai ser isso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.